Milton. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem saúdo em nome do colega Fernando Júnior, população que nos acompanha através da Nova Rádio Vale, né? Plenário da casa também, meu boa noite a todos. Eu gostaria de fazer aqui algumas pontuações, observando aqui a fala dos colegas. E venho dito há algum tempo que não vou mais fazer requerimento aqui nesta casa, porque a gente faz e às vezes não. Às vezes são coisas simples e que eu vou partir para a cobrança, porque acredito que talvez seja mais fácil de ser atendido. Porto do Carão. Porto do Carão, a gente teve a questão do orçamento participativo lá, né? Foi feita aquela reunião, e dos pedidos lá da comunidade foi que a prefeitura, a Secretaria de Obras, passasse a máquina nos dois acessos do rio, porque depois de todo o período das chuvas, ficou um esburacado lá e sem condições das pessoas que frequentam lá, né, um acesso muito ruim. E ficaram de mandar essa máquina, até agora ainda não foi, né? A gente faz aqui mais uma vez aqui a cobrança e o pedido para que possa ir lá resolver esse problema, né? A comunidade, essa semana encontrei alguns moradores e me pediram que eu fizesse essa cobrança aqui na Câmara, na sessão, para que a gente pudesse lembrar, né, se realmente vai ou não vai, ter um retorno para que a gente possa avisar a comunidade. E eu fico ouvindo aqui atentamente a questão das obras, inclusive o presidente na sessão passada até me convocou para a gente que pudesse ir de novo, né, buscar as informações, e o que foi dito aqui pelo colega Nanan, né? A gente observa. Eu fico procurando entender, porque eu acho que já tem quase 30 dias da ordem de serviço, né? Lá no dia que foi dada a ordem de serviço lá da praça. E eu acho que não tem 0,5% da obra. De 100%, eu acho que não tem 0,5%. Aí eu fico assim, me perguntando, porque cabe a parte de fiscalização da Secretaria de Obras efetivamente entrar em campo. É isso que eu estou vendo, um corpo mole. Não estou aqui querendo levar em consideração, culpar uma pessoa, mas a gente sabe, eu tenho conhecimento disso, que a gente precisa que o corpo técnico da Secretaria de Obras entre em ação. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A Praça de Penência de Cima é a mais recente, mas nós temos obras que eu falei na sessão passada há mais de um ano, que precisam ser executadas, finalizadas, como a Benício Raposo e a continuação da Zé de Lucas. Já se venceu o prazo da obra e há mais de um ano que foi dado a ordem de serviço. Também já se passou há mais de um ano e essas duas ruas não foram concluídas. E eu queria entender se... Eu vou procurar novamente a Secretaria de Obras, vou pedir que eles me dêem um relatório realmente do que está acontecendo, porque se precisa abrir um diário de obra em cada obra dessa que está sendo executada, para que a empresa ela seja acompanhada dia a dia, o passo a passo de cada obra. Por exemplo, a pavimentação de Porto do Carão também, quase R$ 1 milhão, 990 e poucos mil reais. Foi feito, eu acho que não dá 10% da obra que precisa ser executada de pavimentação lá na comunidade de Porto do Carão. A gente também precisa chamar a atenção do corpo técnico da Secretaria de Obra, a parte de fiscalização, o que é que está acontecendo? Por que está parado? O dinheiro não está na conta? Não tem segredo. Eu não tenho como dizer que não vou executar se eu estou lá com tudo direitinho, minha documentação, só falta eu fazer medição, quer dizer, construir, fazer medição e receber. Aí é como o colega Isaac falou, daqui a pouco vai gerar mais custo para o município, porque nós sabemos que se passa no tempo, vai entrar com pedido de realinhamento de preço, e isso já não cabe mais ao recurso que foi destinado, à emenda parlamentar, e sim ao município arcar com isso, e é prejuízo. E o pior de tudo, o transtorno.
porque está lá paralisado, porque não tem continuidade, como também já foi falado. Quando foi falado aqui em relação à questão do tempo integral, houve muitas discussões aqui nessa casa. E aí, uma das coisas que eu defendi aqui, que pelo que era apresentado no projeto, não é excelente. Ainda concordo, continuo concordando com a tese. Porém, o que foi prometido ainda não, já se vai terminar o ano letivo, que é a reforma da escola. Não é verdade? E o que é que está acontecendo que aquela obra não consegue andar? Uma obra que não é de grande porte, a gente precisa de 2 salas, alguns banheiros, a gente precisa procurar entender que eu novamente, vou procurar a Secretaria de Obras e vou cobrar uma resposta num papel que me diga para mim trazer aqui nesta casa. A questão do raio-x aqui, né, onde estava sendo discutido a questão do laudo, o que é que eu entendi mais ou menos em relação à discussão? Eu fui, quando eu estive com Covid, né, no período que eu estava com Covid, me pediram uma tomografia. E o médico pediu para que eu realmente trouxesse já a impressão, não, do diagnóstico. Não era a impressão da física, né? Aquela chapa, aquele negócio lá. O diagnóstico do que era que eu tinha nos meus pulmões. E aí, realmente, eu antes de chegar em Pendência, fui fazer essa tomografia em Mossoró, a clínica já me passou todos os dados lá por escrito, que eu acho que é o que se refere a colega. Né? Pelo técnico acompanhar um paciente até Mossoró e não levar realmente qual é o diagnóstico do que está acontecendo, qual é a fratura, o que foi que aconteceu, chega lá, há um empecilho, né? E até mesmo não demora para fazer. Não se trata só de levar, na verdade, né, Adailton? A grande situação é que, antes de a gente mandar o paciente, pronto, o paciente chegou no hospital, por mais que se perceba ali clinicamente que aquele paciente tem uma fratura, mas o médico não pode colocar, junto com a equipe, dentro da ambulância e mandar o paciente. Ele precisa primeiro regular. Então, o médico precisa ter uma prova do porquê realmente está mandando aquele paciente. Porque antes de mandar, o hospital precisa aceitar. A gente não pode só mandar, entendeu? Uhum. Então, o médico já quer saber realmente se o médico que está regulando está com o diagnóstico em mão desse paciente. Porque o que é que acontece? O médico que está lá no Tarcísio Maia está confiando no diagnóstico do médico do interior. E para o médico do interior ter certeza do diagnóstico, ele precisa da imagem, não tem como ser diferente. É porque, na verdade, quando o laudo chega, o médico que está aqui no plantão, ele precisa do laudo do especialista. Quando o laudo chega, ele é laudado por um especialista, e aí isso dá resolutividade ao médico do plantão daqui para que esse paciente seja encaminhado de forma mais segura, com um diagnóstico mais preciso. Dando continuidade, e para finalizar, eu gostaria também de fazer uma pequena ressalva aqui, em relação à questão do que foi dito aqui pelo colega Marones. A entrevista hoje que foi dada pela nossa vice-prefeita, né? Com muita lisura, muita responsabilidade, muito direta em suas respostas, e bem objetivas, né? Como diz aquele ditado, não estava gaguejando, né? Sabendo o que estava dizendo, sem arrudeio, realmente, e que, assim, a gente está passando por um processo eleitoral, mas aí é aquela história. Todo e qualquer político, ele tem que pleitear seus votos. Isso é fato. Eu vou dizer que não vou atrás de voto para o meu candidato? Agora, a gente precisa respeitar, dentro do quadrado de cada um, o posicionamento de cada um. A vice-prefeita teve um posicionamento. Ela, aqui abertamente, não nego as vezes que ela já me ajudou em minhas campanhas, votou comigo, e eu não tive o mesmo entendimento que ela nos 2 candidatos dela. Olha só o que é a democracia. Nós precisamos respeitar esse ponto de vista. Acredito que ela teve as consequências dela por estar tomando a decisão política que tomou. Respeito a decisão política dela, como todos nós devemos respeitar. Em relação, Marones, a questão que você fala,
e há áudios, né, de grupo e aquela coisa toda, eu acho assim que o voto ele não é obrigatório, assim, ninguém obriga ninguém a votar em ninguém. Eu acho que ele se conquista, se trabalha a pessoa para que a gente possa realmente mostrar que aquela pessoa pode chegar e contemplar aquele político que hoje está ali à frente daquele candidato pedindo voto. Acho que é mais ou menos por aí. A gente precisa entender que cada um tem seus posicionamentos. Nosso colega Isaac disse que a lapada, né, vai ser no primeiro turno. Aí eu quero estar aqui vivo para me perguntar a ele o que foi que aconteceu, que não teve essa lapada. Mas aí, eu respeito perfeitamente o posicionamento do colega, como a previsão, mas essas previsões elas em 2018 não bateram, não. E eu tenho fé em Deus que agora vai ser da mesma forma, porque não vai ser diferente do resultado que lá atrás se manipularam todos eles. Mas aí não vamos entrar nesse mérito, cada um com a sua defesa em relação aos seus candidatos. Mas aí quando for dia 2, após o dia 2, aí eu vou saber quem foi que deu, se foi a lapada, que eu saber quem foi que levou a lapada. Vamos para frente. E aí eu queria deixar meu boa noite aqui a todos, né? E dizer que Deus, pátria e família. Meu boa noite a todos e até lá. Dia 2 a gente vai conquistar mais uma vitória, se Deus quiser. É 22 neles.